O meu mantra é: a leitura é um hábito diário. Hoje em dia a gente vive um momento de obstáculos a todo momento para você não ler. Foi com os livros que eu aprendi que a diversidade não é algo a ser evitado, mas é algo a ser celebrado. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, aquele que sempre traz um convidado muito especial para acompanhar o seu café. Mas antes, um minutinho da sua atenção para um merchan que paga esse programa inteiro. Cris, a gente tem falado bastante aqui com os amantes de cachorro sobre alguns cuidados bem básicos, bem essenciais. Verdade, só que agora nessa época de frio, de chuva, às vezes dá aquela preguicinha de sair para passear, de levar na passinha para brincar, embora seja a hora que eles mais se divertem. Eu sou uma privilegiada, tenho um quintal, então os cachorros se jogam, brincam muito lá e eu posso pular esse passeio de vez em quando. Pra quem não tem quintal, eu tenho um amigo que leva numa creche, porque assim ele garante que os cachorros tenham companhia, estímulo e diversão o dia todo. Só vale mais uma vez atenção, nesses passeios ou mesmo em casa, os cachorros ficam expostos a sarna, pulga, carrapato e até verme. Esses parasitas estão em tudo quanto é lugar. É por isso que a gente diz que o cuidado tem que ser contínuo. A dica que a gente dá é NexGard Spectra, que é o único antiparasitário oral que protege contra esses 4 parasitas em um único tablete mensal. Ainda tem uma vantagem, os doguinhos amam, porque o tablete é sabor carne, então é sem estresse na hora de dar. E os mamileiros têm desconto, é só escanear o QR Code aqui no episódio, usar o cupom 20NexGard na Cobase e aproveitar até 25% off. Só lembra que é sempre bom consultar o seu médico veterinário de confiança. NexGard Spectra é outro nível de proteção. Vamos lá! Se tem alguém que sabe fazer uma ponte, uma bela ponte, entre o que pode ser raso nas redes sociais e a profundidade da literatura, esse alguém é o nosso amigo Pedro Pacífico. Advogado de formação, leitor voraz por vocação, ele criou o Bookster, um espaço onde os livros deixam de ser um território intimidador e passam a ser um belo convite. Convite para refletir, sentir, mudar de ideia. Ele tem linguagem acessível, uma sensibilidade aguçada, uma curadoria afiada, é um post carisma, então ajuda bastante. O Pedro, ele formou uma comunidade inteira que descobre, redescobre, todo dia o prazer da leitura. E ele faz isso sem se esconder. Ele está ali dividindo vulnerabilidade, assumindo a sua identidade, compartilhando sua jornada com muita honestidade, obra, tem de tudo. Fala tudo. Hoje a gente vai abrir essa estante cheia de histórias com ele. A gente vai falar sobre medo, sobre escolha, sobre livro bom, livro ruim e sobre continuar curioso mesmo depois de ter lido tanto. No Mamilos de hoje, Pedro Pacífico, o Bookster, seja muito bem-vindo. Tô muito feliz de estar aqui. Eu amo essas duas e tô animado para esse papo. Muito bom. Ô Pedro, vamos começar por uma pergunta que muito interessa essas duas mães, que a gente tá enlouquecida aqui, a gente lê um monte, mas nossos filhos não parecem tão interessados assim no universo de livro. Como foi a sua infância? Você era um pequeno leitor voraz? Como é que você se interessou por livro ou quando você se interessou por livro? Esse desafio das crianças leitoras, ele só aumenta, né? Isso fica muito claro quando a gente pensa que as telas estão dominando, né, a vida das crianças, o dia a dia, e como é que a gente vai competir telas com livros. Na minha infância, a tela era a TV. E o videogame, mas era uma coisa muito mais restrita, né? Fácil de controlar. Mas é engraçado porque mesmo assim, eu não fui aquela criança super leitora. Não? E as pessoas têm essa imagem. Se ele lê tanto hoje, provavelmente ele foi uma criança muito leitora. Mas na minha casa não tem leitores. Meus pais não leem até hoje. Uhum. Minhas irmãs estão lendo mais agora por minha causa. Então não era um hábito lá do dia a dia.
né? E eu ficava assim, meio que tinha uma vontade, um interesse interno meu desde criança, mas que não tinha muito estímulo. E é a importância desse estímulo, que depois a gente fala. O que eu tinha de referências em casa? Dentro de casa mesmo não tinha muitas, mas eu lembro muito das minhas avós gostarem de ler, então estarem com esse livro nas mãos, e isso me despertar interesse e curiosidade de saber o que elas estavam lendo. Né? Tem uma história até engraçada que eu conto do meu livro, que eu estava viajando com uma avó e ela estava lendo um livro e eu comecei a ler aquele título, assim, eu devia ter uns 9, 10 anos, e era Memórias de Minhas Putas Tristes. Amo esse livro. E eu falei, o que minha avó tá lendo? Gabriel Garcia Marques. Assim, Meu Deus, esse livro é de ontem, você era criança. Eu me senti uma velha agora. E aí, e eu li ano passado esse livro e eu adorei. Inclusive, o autor é um dos meus favoritos. Mas a leitura realmente entrou, assim, na minha vida de cabeça só mais tarde, quando eu já estava na faculdade, no final da faculdade. Porque até então, eu fui um leitor de fases altas e baixas de livros. Vou ler 1, 2, 3, fica 1 ano sem ler. E por que isso eu consigo entender hoje? Porque eu não tinha referência do que ler. Eu ficava muito perdido. Né? Eu chegava numa livraria, o que eu vou ler, né? Uma adolescente, lá ninguém fala de livros à minha volta. Os meus amigos não falavam de livros. Na escola, você só tinha aquelas leituras obrigatórias, né? Não tinha aquele espaço e um momento de uma leitura por entretenimento. Em casa, a gente não lia. O que eu vou ler? Eu lembro de pegar a lista dos mais vendidos da Veja e falar, acho que esses daqui são os melhores livros, né? Hoje eu já entendo que não, mas... Então, eu lembro de ler, assim, Dan Brown, eu peguei essa fase do Dan Brown, li todos, e realmente foi muito bom pra mim. Mas aí passava aquilo, não tinha mais o que ler. Nessa fase eu li Paulo Coelho, vários, porque... Paulo Coelho eu não li ainda, mas tem essa curiosidade. Mas é isso, que é uma leitura fácil, de entrada. Se tá todo mundo lendo, deve ter alguma coisa. Exato. E é entretenimento, assim. Mas aí eu ficava sem ler. E aí, quando que eu descobri essas referências de uma forma mais intensa, foi no final da faculdade, quando eu descobri que existiam perfis que falavam sobre livros nas redes sociais. Então, antes de eu incentivar, eu fui muito influenciado por esses perfis. Comecei a ler coisas muito diferentes, porque eles indicavam, assim, de uma forma muito entusiasmada sobre esses clássicos que eu tinha ficado traumatizado na escola, ou sobre livros que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu comecei e realmente falei, não, gente, por que as pessoas não estão falando que existe esse universo infinito de livros maravilhosos que ninguém comenta? Né? E aí que veio essa ideia também de criar o Bookster. Pois é, mas aí o Bookster, ele nasce como uma extensão da sua personalidade, ele nasce como um alter ego, ele é um personagem. E assim, há quanto tempo você está no ar com esse projeto? E como que você vê o Bookster se transformando? É muito doido, porque eu criei em 2017 o Bookster. E criei um perfil anônimo, totalmente anônimo. Eu lembro eu namorava minha ex-namorada na época. E aí eu tava nessa fase de começar a ler bem mais, assim, muito querendo ler tudo que estavam indicando nas redes e tal. Aí eu falei um dia pra ela, será que eu crio um perfil pra mim? E ela falou, nossa, sim, super legal. Mas eu tava com muito medo dentro de mim. Hoje eu sei que esse medo vem muito do meu medo de me expor quem eu era, né? Porque se eu escondi quem eu era, minha sexualidade, por 27 anos, eu estava condicionado a nunca estar no centro das atenções. Porque eu não queria aquilo. Como é que manter um disfarce se você tá no centro? Um disfarce, né? Já era super difícil você ter que controlar a opinião de todo mundo que tá à sua volta. Porque viver escondendo um segredo que é você estar o tempo todo num estado de alerta que é exaustivo e traz muita ansiedade de controlar a opinião das pessoas. Então, será que ela tá achando alguma coisa? Será que ela tá achando alguma coisa sobre como eu falei? Sobre como eu tô me comportando? Como eu tô sentado? Coisas básicas, assim. E aí, como é que eu vou fazer um Instagram que eu vou me colocar lá e tá, assim, alvo da opinião de pessoas que eu nunca ouvi falar e que as pessoas nas redes sociais não têm nenhum filtro? Então, isso me assustou muito. Por isso, quando eu criei anônimo, não me expunha nada, era uma foto de um livro, uma resenhazinha, e botei isso assim, advogado São Paulo. E bloqueei todo mundo que eu conhecia. Bloqueei minha família, bloqueei minhas irmãs, meus amigos, meus amigos do trabalho, todo mundo, só ela sabia. E aí, depois de uns 6 meses que eu já tinha uns 9 mil seguidores, assim, um amigo, eu acho que eu tinha aparecido 1 ou 2 vezes, assim, no story, só rapidinho.
E aí, um amigo meu tava numa festa, e aí chegaram pra ele, assim, um outro amigo dele, que eu não conhecia muito, chegou... Nossa, eu tô adorando o Instagram de livros do Pedro. Aí Não, traição. Aí ele assim, que Instagram de livros do Pedro? O Instagram que ele recomenda livros. Ele, não, mas eu não, que Pedro você tá falando? Pô, Pedro, pode ser... Mas, pô, Pedro é muito meu amigo, eu saberia disso, né? Aí ele, que Instagram? Ele foi e mostrou, assim. E aí, realmente, falou, nossa, é o quarto dele, isso. Aí ele foi entrar no celular dele pra ver, mas ele não encontrou, porque tava bloqueado. Nossa, torta de climão. Aí no dia seguinte ele conseguiu um print com o amigo, não sei o que, e mandou no grupo de amigos. Nossa, eu tava no trabalho na hora. Sabe quando você vê? Ele falou, Pedro, explique-se. Nossa! Ninguém, mas eu não tô achando esse perfil, o grupo inteiro. Nossa! Entendeu? Aí eu brinco que foi a primeira saída do armário. E aí eu comecei a contar, aí o pessoal achou legal e tal. Mas é isso, também já tinha, tipo, uns 10 mil seguidores, né? Já contei com uma primeira aprovação das pessoas. E aí eu comecei a me expor mais, até que chegou, depois de alguns anos, que eu realmente... me aceitei como homem gay e expus isso também nas redes sociais. Tá, deixa a gente entrar um pouquinho no assunto de ritmo e leitura no mundo de hoje, né? Porque tudo pisca. A gente estava falando disso aqui antes de começar a gravar. Tudo pisca, tudo pula, tudo se mexe. É muita dopamina, é um retorno muito rápido de sensação de bem-estar. O livro... é outra coisa. Inclusive, eu estive numa escola esses dias para conversar e a pedagoga falou assim, a gente tem apresentado outro tipo de mídia para eles, os livros. Ela chamar livro de mídia, eu achei tão interessante. Então, como que você acha que... e o que você faz para conseguir sair desse mundo que pisca, pula e se move e conseguir emergir numa leitura, entrar numa leitura? O que você vê de dificuldade nisso? Ler hoje em dia é um desafio, porque a gente está a todo momento sendo bombardeado por estímulos muito rápidos, estímulos que te dão uma sensação de que eu preciso para o próximo. Né? Eu cansei, não consigo ficar aqui muito tempo, E a leitura, ela exige o oposto. A leitura, ela exige um silêncio, a leitura exige um tempo dela, um tempo que demanda paciência. Você precisa ficar imóvel. Que é uma coisa muito, né? Se você ficar se movendo, você não consegue ler. E sabe o que é muito louco que a leitura também exige? Tédio. Vão ter momentos que são entediantes numa leitura. E as pessoas não estão sabendo mais lidar. Porque quando você está entediado no celular, você passa pro próximo. Então, é muito comum virem me pedir... me indica um livro que me prenda até o final. Gente, são poucos esses de suspense muito loucos. Mas você só vai ficar lendo suspense? Não. Então, a gente precisa aprender. É realmente um exercício contra esses obstáculos do dia a dia. Mas eu acho que já tem algumas literaturas que eu não sei se consciente, mirando nisso, mas que dialogam com o nosso tempo, são fruto do nosso tempo. Eu acho que o Edward Louis é isso. Nossa, são frases curtas. E eu acho que o livro dele... O livro é curto, o capítulo é curto, a frase é curta. E ele só tá falando de coisas muito intensas. Então, ele não faz um crescente até chegar... A primeira frase, ele tá te jogando no meio de um conflito. E aí, ele dobra a aposta no conflito. Então, assim... eu vejo... Você tá na frente do Oblomov. Que é o livro que me ensinou o tédio. Isso que você falou. Eu fiquei irritadíssima com o livro. Eu tava odiando o livro, mas eu tinha isso de que eu tinha que ir até o final. Quando eu tô quase... do meio pro final, eu tive a grande luz descendo de que... essa é a maestria do cara que tá escrevendo. Ele fez você sentir o que ele queria. Que é esse ódio da elite russa que não se move, levanta. Sim. Ele fez você sentir tudo isso. Só que para você conseguir chegar nisso, você precisa sustentar o tédio. E tem livros que são assim, e tem livros que são mais... Mas você acha que a escrita atual está influenciada por isso? Porque, por exemplo, o Edward Louis, ele tá inspirado numa escrita que já existe há mais de 100 anos. É a forma de escrever e não o reflexo do nosso tempo. Que ele escreveu pensando nisso, tá? Eu acho que tem, sim, no mercado editorial, uma preocupação hoje em dia de vamos fazer livros mais curtos. Esses livros curtos, eles são muito importantes para quem está começando a leitura, né? Então, eu não vou indicar um Oblomov para quem está começando a leitura. Ontem eu até fiz um post. Por onde começar a ler?
Né? Que livros que eu eu vi. indico para quem tá começando realmente? Porque é isso, você precisa, é um hábito, você precisa construir um hábito. Você não vai começar com 100 anos de solidão, porque você não tá preparado para aquele tédio. Crime e Mas castigo. esse tédio é muito importante. Então, é algo que você vai se adaptando a ele. E até entender isso que você disse. Porque quando você lê um livro que tá muito... Às vezes tá te despertando sentimentos ruins, de raiva, de ódio. Pô, isso é maravilhoso. Porque o cara conseguir despertar isso em você pela escrita é muito legal. Então, as pessoas têm que separar. Não é que você não está gostando do livro porque ele está despertando isso em você. Pelo contrário, você está tão envolvido, né? Nossa, Crime e Castigo. Cara, ele é angustiado. Nossa, que desespero. Pô, isso é demais o que É ele a tá Cris me causando. falando, não, você gostou do livro A Cachorra. É. Eu odiei esse livro. Não, você gostou muito. Você não para de É falar isso, desse livro. isso é muito bom. Profundamente Você gostou afetada. sim. Gostar não é terminar feliz, né? Não, e detestar um livro diz muita coisa, né? Então, realmente, hoje em dia a gente está vivendo essa dificuldade muito grande. E eu digo, é uma resistência mesmo, né? Você pegar um livro e ficar meia hora lendo. Mas é um exercício que precisa ser feito, porque a gente está cada vez mais se distanciando disso. Então, se você não insistir, e não vai ser maravilhoso no começo, né? Vai ser cansativo, você vai ter Mas preguiça. pra quê? O quê? Pra que ler? Pra que fazer isso? Pra que fazer esse exercício? Primeiro, porque quando a gente tá indo nessa ritmo de não conseguir mais ficar mais de alguns segundos num conteúdo, isso é horroroso pra gente. Tanto do ponto de vista de capacidade de concentração, capacidade de foco, capacidade de reflexão, digerir informações. Como é que você vai digerir um conteúdo que você viu, sendo que você viu 50 logo em seguida? Um livro que você vai ler ao longo de um mês, você tá com aquele tema, com aquelas personagens, você tá vivendo aquilo e na sua cabeça você tá lá, né? Ruminando, você tá pensando, você tá refletindo. Então tem esse lado, vamos dizer assim, de desenvolvimento seu pessoal, que é muito importante e que a gente tá desaprendendo. O outro lado é entretenimento, é muito legal. Quando a gente percebe isso, quando a gente permite essa pausa, esse tédio, a gente vai ver que ele é muito gostoso. Que ele vai te marcar muito mais do que qualquer outra coisa que você está É consumindo. porque o livro constrói memória. Esses conteúdos muito rápidos, eles não ajudam a construir memória, né? Não. É só se você dormir e acordar com a pessoa vários dias que você vai se lembrar dela. Você não precisa lembrar o autor, você não precisa lembrar o livro, mas o personagem passa a morar dentro de você porque ele vira uma companhia. Então, o livro, ele constrói uma memória que está sendo dissolvida nesses conteúdos que são muito rápidos. O que você assistiu hoje no Instagram de Reels? Você vai Não- saber dizer. não sabe 90%. Né? Mas tem essa coisa do... a gente, quando tá com o celular, você pode não tá... Você acha que você não tá prestando no celular, prestando atenção no celular. Mas eu tô falando com você e eu fico toda hora aqui. O que eu percebi é que, ultimamente, quando eu começo a ler... Eu ainda sinto nesses primeiros minutos essa coisa de ficar pegando o celular. Que isso tem a ver com crise de abstinência Totalmente, mesmo. é. Então, tira o celular da sala e tem essa consciência. A gente tem uma amiga que começou a correr e eu falei pra ela, eu preciso te contar que os primeiros 15 ou 20 minutos, eles não são bons. E que para que você goste de correr, você precisa ultrapassar esses 15, 20 minutos. Porque daí você vai ter o rush de dopamina, que aí você vai ficar feliz e isso te faz voltar a correr. Mas se você não ultrapassar esses 15 minutos, você não chega na parte que é bom, você não vai gostar. E eu acho que com leitura também tem isso. Esses 15 primeiros minutos, a sua crise de privação, de ficar olhando o celular, de estranhar a velocidade que é outra, se você desistir nesses 15 primeiros minutos, você vai dizer que leitura não é para você. Você vai tentar 5 vezes, vai parar antes de 15 minutos e vai dizer que não é pra mim. Ou você vai sentar, igual na corrida, e vai falar, eu vou sustentar esses 20 minutos aqui. Porque senão... Eu concordo. E, primeiro, eu acho que a diferença da corrida e da leitura é que a leitura as pessoas não conseguem ficar tanto tempo também. Então, 15 minutos é o que eu peço, pelo menos, pra ela ler num dia. E tá ótimo se ela conseguir. Então, deixar o celular de lado. Mas, como eu disse, é um treino. Então, o que acontece? Ainda que ela deixou o celular de lado... ela vai ler uma página e não vai prestar atenção em nada. Quem já teve isso? Você leu uma página e você não leu nada.
Você não sabe o que você leu. Porque Você tem que voltar. sua cabeça tá ali, ó. Você só tá lendo as palavrinhas. E outra coisa, isso do celular é justamente essa nossa incapacidade de lidar com o tédio. Que é muito sério hoje em dia. Porque antigamente, o que fazia? Você chegava numa sala de espera de consultório médico. Você sentava lá. Tinha umas revistas lá meio velhas, caras, não sei o quê. Você pegava, né? Mas você ficava assim, ó. É isso. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Hoje em dia você entra num elevador, você não consegue acompanhar, que você já vai ver. Você entra num táxi. O que eu fazia antes no táxi? Você ficava ouvindo o que estava no rádio e ficava assim, vendo o mundo. Hoje em dia a gente não sabe mais ficar um segundo com os nossos pensamentos. O negócio é que eu não vejo esses momentos como tédio, eu vejo esses momentos como digestão. A hora que você tá sem comer, seu estômago está trabalhando a digestão. Então, o tempo que você tá no consultório médico, dentro do elevador, andando, os seus pensamentos, eles estão acontecendo com base no que você acabou de comer. Então, você tá pensando na sua vida, fazendo associação com o que você viu, com o que você sentiu. Se você não para de comer, não tem tempo para formar o pensamento, que é justamente a digestão. Esse micro momento que você lembra de coisas e faz associações. As associações morrem, então os conteúdos ficam todos soltos. Eles não têm conexão. Justamente porque você não fez digestão. É um tédio não no sentido negativo. Ao contrário, eu quero mostrar que é um tédio super importante. Um tédio no sentido de que estou eu e meus pensamentos. Que é exatamente essa coisa de gestão. Então, é um tédio que a gente precisa. O tédio de não estar fazendo alguma coisa ativa. Tá você com você mesmo. Isso incomoda muito as pessoas. Principalmente pra quem é chato. Tem Imagina você ficar com você mesmo, se você for bem chato. Que botaram umas pessoas numa sala sozinhas, assim, por 15 minutos. E aí botaram um equipamento que dava choque na pessoa. E aí pediram pra pessoa ficar 15 minutos nesse espaço sem fazer nada, assim, sozinha. E os homens, principalmente, a maioria dos homens ficou dando choquinho nele pra passar o tempo. Porque não conseguiu ficar 15 minutos, entendeu? Era insuportável lidar com esse momento, só ele e os próprios pensamentos. A gente tá desaprendendo, né, a ficar com os nossos pensamentos. E aí, eu volto só pra uma pergunta que a Cris me fez, que eu acho muito importante, né? O porquê, então, enfrentar isso? Por quê? E eu acho também muito relevante numa geração e num momento que a gente busca tanto porquê e tanta resposta e objetivo para as coisas, a arte não tem que ter função, né? É muito bom a gente saber isso. Por que eu tô lendo isso? Porque é arte, porque não porque tem me que ter comove. motivo, não tem que ter, sabe? Para mexer comigo, para eu degustar daquilo, sabe? E é isso, e ponto. Mas aí a verdade é que a literatura vai além disso. Apesar de ter isso, você vai aprender muito. E aí você vai aprender sobre o outro. Você vai aprender sobre lidar com enfrentar seus próprios fantasmas. Quando você lê algo de algum personagem que te incomoda, aquilo tá vindo diretamente em você. E são aprendizados que vêm com o tempo, com a bagagem que você vai construindo. Que você vai perceber, não terminando um romance e falar, agora eu sou outra pessoa. Né? Depois de ler muitos livros que você... acho que pra mim tem um lance... O inicial da literatura, para mim, tem a ver com conexão. Tem a ver com transcendência. Tem a ver com você não é prisioneira daquele tempo e espaço. Daquela sua condição de vida. Daquela sua família, daquela sua casa, daquela sua cidade, daqueles seus círculos de amigos. Então, você vai ler o livro de uma menina da Hungria do século, sei lá, 16... E você vai ver que ela passou pelas angústias, pelos medos e que ela te entende. Então, se ninguém ao seu redor te entende, mas existe um ser humano que pegou e escreveu uma coisa e você está conectado com ele. Você fala, tem alguém que me escuta, tem alguém que me entende. Então, acho que tem uma coisa da literatura que eu acho muito bonito. É a aproximação, né, dos seres que é humanos. você olhar e falar assim, uma conexão com pessoas de eras diferentes, de culturas diferentes. E eu acho que tem uma formação humanista em ler, que eu acho que é muito forte e que talvez as redes sociais te dê de um outro jeito, mas eu acho que esse tempo de digerir faz você se apropriar mais disso e ir refletindo mais com você mesmo. Eu não tô falando pra não consumirmos redes sociais, pelo contrário, porque eu estou lá, né? Exatamente. Minha preocupação é que as pessoas estão ficando 95% do tempo lá, né? Esse que é o problema, é esse desequilíbrio que tá acontecendo e que não estão conseguindo sair disso.
né? É porque essa é a próxima pergunta. Você está nas redes sociais e está lendo. Então, a sua própria experiência já é uma negação dessa simplificação, né? Como é que a gente pode fazer para ter o melhor das redes sociais? Você vive disso. Você quer que as pessoas estejam nas redes sociais. Sem precisar perder o prazer da leitura. Como você, na sua vida pessoal, equilibra? Quando você fala assim, tá demais isso, ou esse conteúdo acho que não é bom para mim, não. E eu também sou vítima disso, tá? Eu também tô lutando contra isso. Para mim é um desafio, cada dia maior. Eu tenho que baixar, às vezes, aplicativo para limitar tempo de tela. Então, não é que assim, eu sei lidar muito bem com esse equilíbrio. Não. Eu também aqui tô desesperado. E a gente fala muito sobre as novas gerações. Como é que vamos limitar a tela das crianças? Como é que a gente vai tirar isso? Mas a gente não tá percebendo que a gente tá tão ferrado, os adultos. Minha avó, sabe assim? Tá tão ferrada nas telas quanto as crianças. A gente não tá falando disso. Né? Que é muito ruim, a gente não tá sabendo lidar mesmo, né? Você vê meus pais, todo mundo pega o celular e fica lá, e fica lá, e fica lá. Então, é um exercício realmente, primeiro, você saber e ter a consciência de que, tô ultrapassando aqui, vamos ver quanto tempo eu tô passando no dia? Olha esse número de horas, que absurdo. E a pessoa fala, mas eu não tenho tempo de ler. Realmente você não tem tempo de ler, né? Vamos entender isso. E aí é o que mostra, por exemplo, o retrato da leitura no Brasil, que é principal pesquisa que fala de livros no Brasil, o último resultado, foi ano passado, mostrou que a gente está perdendo muito leitores. Pela primeira vez nessa pesquisa, a maior parte dos brasileiros não é considerada leitora. E aí, qual que é o motivo para não ler? Falta de tempo. Então, será que é realmente... Tudo bem, deve ter gente que realmente não tem tempo. Mas será que para essa maior parte das pessoas é falta de tempo? Então, é algo que, primeiro, ter a consciência do problema para falar, não, eu vou enfrentar isso aqui. Então, vou adotar medidas, seja baixar esses aplicativos. Eu, quando deito para dormir, eu leio antes de dormir, eu não posso deitar com o celular na mão. Se eu deito com o celular na mão, é 1h30 vendo vídeo que eu não consigo sair. Outro dia eu fiquei vendo 1h30 de vídeo de dinossauro. Eu nem sabia que eu gostava de dinossauro. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu ponho o plugo, ponho no banheiro, ponho um alarme, dou tchau pra ele. Boa noite, meu amigo. E deito. Sabe? Porque senão a gente fica naquilo, né? E segundo ponto, que é muito difícil de convencer as pessoas, que vem pra pergunta da Cris. Por que eu vou ler? Por que eu vou ler uma história inventada? Por que eu vou ler o Blumov? Sabe, assim? E aí, o que ela fala? Se eu vou ler alguma coisa, eu vou ler alguma coisa que vai me trazer um resultado imediato e prático pro meu dia a dia, pro meu trabalho e para minhas relações. E o que é isso? Isso é a lista de mais vendidos, gente. Por que aquilo é a lista de mais vendidos? Porque aqueles livros vêm para suprir a demanda da nossa sociedade. Que é para busca de resultados imediatos e utilitários. Então, a literatura mesmo, a ficção, tem um espaço desse tamanho cada vez menor, porque não vê função. Eu queria voltar nesse ponto que a Ju estava falando de personagem, né? Você lê e fala, nossa, a menina lá do outro lado do mundo, em outra era, sentia a mesma coisa que eu. A Bell Hooks fala que a gente só se ama de verdade quando a gente se ama por inteiro. Né? E eu te conheci no vídeo que você estava com seu padrinho, quando vocês dois conversam sobre sexualidade. Ele com 93 anos, foi muito bonito. Acho que eu mandei para você, eu fiquei muito tocada na época, foi ali que eu comecei a te seguir. E ali me parece que mais do que coragem, tem um ato de amor próprio, que é esse ato que a Bell Hooks está falando. Eu queria saber se em algum livro, algum personagem te inspirou. Você olhou e falou assim, peraí, é possível ou vale a pena enfrentar? A literatura alimentou o seu desejo de se amar por inteiro? A literatura, ela foi fundamental para eu poder me aceitar como eu sou. Se não fossem os livros, hoje eu ia estar vivendo uma vida totalmente diferente. Se eu tivesse seguido, não tivesse conhecido aqueles perfis nas redes sociais e seguido a vida lá do advogado, ia casar com uma mulher, ter filhos e viver aquela angústia dentro de mim para sempre. Porque foi por meio da literatura que eu aprendi, não foi com um livro específico, mas com essa bagagem que aos poucos eu fui adquirindo, que eu aprendi que aquelas diferenças que por tanto tempo, desde a infância, eu fui entendendo que eram erradas, então não seja diferente, se enquadre num padrão do que os meninos e os moleques da cidade têm que fazer, né? Se enquadre nesse padrão cada vez mais, que essas diferenças que eu abominava e tentava evitar ao máximo,
eram maravilhosos. Né? Foi com os livros que eu aprendi que a diversidade não é algo a ser evitado, mas é algo a ser celebrado. E isso eu não aprenderia de outra forma, eu acho. Por conta dessa bolha que eu vivi, que eu cresci, em que todo mundo era igual. Né? Eu passei esses 27 anos da minha vida tentando me encaixar e me moldar mesmo, assim. E nesse processo de me moldar, você se mutila de muitas formas, né? Você é pequena para entrar na forma, né? Totalmente. A ponto de que depois de 27 anos, eu não sabia quem eu era de verdade. Quem era o Pedro de verdade? Será que aquilo, eu gosto disso, desse copo, desse café? Eu gosto de café porque era importante um homem gostar de café ou porque eu realmente gosto? Porque foram tantos anos mostrando essa máscara das coisas que eu gosto para agradar as outras pessoas que eu não sabia nem mesmo se eu gostava ou se eu me fiz gostar daquilo. E foi a literatura que me ensinou isso. Foi lendo histórias de outros personagens que viviam conflitos e angústias que eu falava, nossa, essa é uma angústia. Pois, a angústia não tá sozinho. E essa sensação de solidão no sofrimento, eu tive por muito tempo. Porque quando você é uma criança e esse adolescente, que você não vê referência de um menino gay em nenhum lugar, você acha que só você vive aquilo. E aí vem aquele pensamento, tá, eu vou enfrentar isso sozinho pro resto da minha vida. E vou sozinho. Isso dá uma angústia horrorosa, mas você não tem escolha. Porque você não pode ser o diferente. Que te ensinaram que o diferente é ruim. Então, essa falta de representatividade foi muito ruim para mim. Né? E eu fico muito feliz quando eu vejo que hoje as gerações têm livros Heartstopper da vida, tem Me Chame Pelo Seu Nome. Eu não existia isso. O que para mim era o gay? Tá? Era o Zorra, era o personagem caricato do Zorra Total. Né? Era aquela coisa estereotipada. E eu falava, mas eu não sou isso, não quero ser, não me identifico com isso. Né? Então você fica... E aí você fala, não, então... Não. Aí você vai criando até seus próprios preconceitos, né? Claro. Né? Você chega a ter a versão do que você não quer ser. E daquilo que dentro é você. Então, a literatura foi fundamental. Então, mas aí você fala da dificuldade de... Primeiro, mesmo que você fosse procurar livros que dialogassem com isso, não ia ter. Segundo, sem referência, você não sabia nem o que escolher. Hoje, a gente tem um volume... ano passado foram lançados 2,5 milhões de livros. Só no Brasil, 50 mil livros diferentes. Concorrendo com esse tanto de conteúdo. Então, é filme lançado, série lançada, TikTok aí, enfim... como você aprendeu a fazer curadoria? Porque uma coisa que a gente vive a gente recebe muito livro de editora. E aí eu pensei por um tempo, tipo, eu não consigo nem ler tudo que me mandam, não vou estar comprando o livro agora. Mas daí eu só tô lendo o que os outros me falam para ler. Você também deve receber muito livro. Como que você faz para filtrar o que você tem desejo de ler, o que o seu público, a sua audiência quer que você leia, o que te mandam e o que você quer ler? Hoje em dia, eu tomo muito cuidado para a leitura. O ato de ler não virar a minha profissão. A minha profissão não é ler. A minha profissão é produzir conteúdo sobre livros, né? A leitura está muito ligada ao que eu quero ler. Isso eu não abro mão, sabe? Então, eu recebo por dia 10 livros em casa. Eu leio 4 por mês. Faz as contas. Não é impossível. E assim, o que eu recebo de presente. E é isso. Eu não recebo eu não vou ler o que eu recebo, se eu quiser. Então, eu escolho os livros. Eu até estava dando uma entrevista essa semana que me perguntaram isso. Como é que você escolhe a próxima leitura? É muito aleatório. É o que eu tô com vontade na hora, assim, sabe? Tanto é que eu fiz uma lista de 12 livros que eu queria ler esse ano. Pergunta quantos livros eu li nessa lista. Nenhum. É colocar no favoritos, né? Nunca mais assiste. Nenhum. Então, isso, eu não quero abrir mão disso. Porque a partir do momento que o ato de ler virar essa obrigação, vai me prejudicar. Mas é muita coisa mesmo, é muita coisa. E é aquela coisa, a lista de livros que eu quero ler é infinita. Tem que tentar Você lê porque os seus amigos estão lendo? Sabe, essa coisa de... Eu tenho um grupo que a galera recomenda muito livro. E teve uma época que me dava ansiedade. Porque parecia que todo mundo tá lendo esse livro. E aí eu leio algumas coisas que é porque... Pra eu poder conversar com a Cris. Então, assim, sei lá, Eduardo Louis mesmo.
Parece que o livro começa a te perseguir, né? A Cris fala, aí você fala, aí não sei o quê. Aí você acorda de manhã, tá o Eduardo Luiz aqui. Dentro da geladeira. Torturado foi assim. Torturado tá dentro da geladeira também. Tudo é rio. Aí, tipo assim, você chega uma hora e você fala, eu vou ler, porque eu tenho que ter opinião sobre isso. Às vezes né? tem isso, né? Porque você fala esse hype todo. Vamos ver. E eu fico curioso, realmente. Até pra poder dizer, pô, não, será que vale esse hype? E é o conteúdo que tá um pouco em alta. Então, isso existe, sim. Mas não é a maioria. Tive que ler. Ela fica falando, eu tive que ler. Mas é maravilhoso. Eu infernizo muito a vida dela. Vocês percebem, assim, sofre muito com essa amizade. Mas, assim, as pessoas que têm muitas indicações e uma lista imensa de ler, eu tô muito feliz com isso, entendeu? Porque a pessoa já tá resolvida, é a leitura. O meu problema e onde eu quero chegar são as pessoas que não sabem qual livro ler. E que não tem isso no dia a dia, não tem esses estímulos que a gente tem de livros chegando por todos lá na geladeira. E a gente, esse número de pessoas que tem esses livros saindo de todos os lados, é uma bolha minúscula. Eu quero atingir a massa mesmo que não tem livro em nenhum lugar. Sabe? Assim, que não falam de livro em volta dela. Sim. Ela não sabe quem é Torto Arado. O que é Torto Arado? Ela nunca ouviu falar de Annie Ernaux. Nunca ouviu. Não, e ganhou o Nobel, mas nunca ouviu. E essa é a maioria, entendeu? A premissa do meu trabalho eu estou falando com pessoas que não conhecem nada do que eu estou falando. Então, se eu vou falar de Tolstói, eu não vou partir da premissa que é uma coisa sabida. Porque tem muita gente que não sabe. Então, eu vou falar de Tolstói. Sabe quem é Tolstói? É um autor russo que ficou famoso por escrever isso. E tem aquela obra dele que é muito famosa. Mas se você quiser começar e nunca leu, comece por essa. É assim. Meu trabalho é sempre assim. Pedro, você não perde a referência do não saber? Que é assim, você já leu tanto, você já viu tanta coisa que voltar para esse lugar da simplicidade, de falar Tolstói não é Toy Story. Sabe? Você consegue não perder o prumo? Sim, porque isso pra mim é a minha principal premissa do meu trabalho. É o número 1, é essa. Eu estou falando com pessoas que não sabem do que eu estou falando. E como é que eu vou falar de uma forma que não intimide essas pessoas? É falar do básico. Porque o que mais acontece hoje em dia é as pessoas serem intimidadas pelos livros. Pensarem, não é pra mim, porque é difícil, porque eu não sou intelectual. O problema do livro que afasta muitas pessoas é que ele tá nesse pedestal ele é restrito para uma classe de intelectuais. Então, se eu não sou intelectual, eu não vou ler. E esse é um problema. E eu quero mostrar pra ela, não, estão te ensinando errado. Vem, que a gente vai ler Tolstói e vai ser muito legal. Pra isso, tem literatura boa e literatura ruim? Porque a gente tá falando de curadoria, que daí é assim, se ler é ler Tolstói, não é ler Paulo Coelho. Não, ler é ler Agatha Christie, não é ler Danielle Steele. Ler não é ler Melancia. Como é que é a autora aquela da Melancia, sabe assim? Porque assim, quem foi? Foi alguém muito incrível. O Neil Gaiman. Que falou que... alguém perguntou, né? O que eu faço pro meu filho ler os seus livros e não ler aquela porcaria? Ele falou, para... Primeiro, já para. Não tem leitura ruim. Não. Porque se é um exercício com pouquinho peso, com 1 quilo, você está aprendendo. E você precisa do primeiro de 1 quilo para depois chegar no de 20 quilos. Não tem problema algum. Qualquer coisa que você lê, você está lendo. Você não sei, hein? Tem minhas dúvidas. O que você acha? Você indica livro que não ganha Nobel, por exemplo? Lógico, muito. E assim, eu não leio tanto os comerciais, livros muito comerciais, porque não é o meu estilo. E aquela coisa, eu não quero ficar lendo alguma coisa que não tenho vontade, porque não o tempo é escasso. Não, é a minha credibilidade. Eu falo de um tipo de livro, mas, né, que é o meu estilo. Mas eu super estimulo as pessoas. Tanto é que tá muito engraçado, porque a minha irmã, ela começou a ser super leitora e ela começou a ler uns livros bem mais levinhos. Eu leio só pedrada triste, assim, sabe? Eu gosto de livro triste. Eu gosto de ser triste. E as pessoas... e ela fez uns 2 vídeos que bombaram no meu Instagram. As pessoas... Traz sua irmã de volta pra indicar uns levinhos pra gente, entendeu? A gente tá precisando, porque a gente só chora lendo seu livro. Ai, mas voltando à pergunta, pra mim, toda leitura é válida. Tem 2 pontos que eu tiro disso que é importante refletir. O primeiro deles, toda leitura é válida. Mas eu quero saber o porquê que você tá lendo as coisas que você tá lendo. É por utilidade? Porque a pessoa então toda leitura vai, então eu vou continuar lendo. O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia, mais perto que o diabo, não sei o que. Fala, então, a isso eu quero que você tente mudar um pouco de pensamento. Pode continuar lendo eles, mas vamos ler algo por entretenimento. As pessoas precisam enxergar a leitura como entretenimento. Isso é um dos maiores problemas. Tá. Porque as pessoas enxergam a leitura como utilidade.
Eu quero que você escolha seu próximo livro como se você fosse escolher um filme ou uma série que você vai assistir. Ou você vai me dizer que você só fica assistindo documentário. Uhum. Esse é o problema. Então, esse é um ponto. Vale toda a leitura, mas primeiro, por que você... Eu te perguntaria isso. Por que Sim. você está lendo o que você está lendo? E qual que é o problema? Muitas vezes a pessoa vai ler só esses livros para buscar respostas, ela vai achar chato. Claro. Porque eles são repetitivos. Não, e porque não vai achar e a aí, resposta. o que ela vai achar também? Eu não gosto de ler. Porque se eu não tô gostando de ler os livros mais vendidos, que são, na minha cabeça, os melhores livros, eu não gosto de ler. Isso afasta a pessoa. Hoje em dia, tudo é para afastar as pessoas dos livros. Eu tento fazer esse caminho oposto. Então, essa é a primeira pergunta. Por que você está lendo? E a segunda pergunta é... Por que você está só lendo isso? Vamos tentar se aventurar um pouquinho? Então, pode ler A Melancia, pode ler A Empregada, né, que tá bombando, Colin Hoover. Problema nenhum, se você gosta. Mas vamos também mudar um pouco. Vamos ler um clássico de vez em quando, tentar? Porque você tem medo que é difícil, mas não é. Eu vou te mostrar que não é. Vamos ler um autor contemporâneo brasileiro também? Porque a gente só fica lendo esse livro de americano, né? Vamos ler um brasileiro? Então, mas tem isso, esse tentar... o porquê, né? Porque, assim, eu comecei a ler com literatura muito folhetim. Então, não sei porque meu avô tinha Danielle Steel, eu li a coleção inteira. Tinha um outro alemão que é do mesmo naipe que meu avô tinha, eu li inteiro. Todos esses livros são muito folhetim, que tem isso do... Você não morre de tédio. É muito rápido, as palavras são conhecidas, tá tudo certo. E aí, eu não entendi essa diferença de os clássicos e esses livros. E aí, no vestibular, como eu não sou de decorar, falei, eu vou pegar a lista de literatura todos que a gente leio um de cada, que aí, beleza, eu vou saber qual é o estilo dele porque eu li, não porque eu decorei. Aí, a hora que eu pego o primeiro Érico Veríssimo, eu falo... é isso que é literatura? Eu acho que tem uma diferença muito grande quando você pega um livro que é um livrão, literatura mesmo, de um livro que é uma literatura mais... É mais snack, assim, né? Eu acho que é de você comer um prato elaborado e de você comer um Big Mac. É bom, é gostoso, você pode comer, mas são coisas diferentes. Eu vou te fazer uma comparação pra gente entender isso um pouco. Pensa na corrida. Quem corre faz planilha de corrida. Vai ter o dia que você vai correr 5 km regenerativo. Tem o dia do longão, que é fôlego. Isso. E tem dia pra tudo. Então tem o dia que você quer uma coisa mais leve, entendeu? Também tem dia que você quer uma coisa mais densa, mais pesada. Não é que um é literatura e o outro não é. São literaturas diferentes. Então, também às vezes ficar só no densão, você vai cansar. Você quer... Não, dá uma coisa assim mais... né, desse tipo... Eu penso muito isso da corrida, assim. Correr 5 km hoje, sabe? Num pace leve. Pô, mas vai ter uma prova. Pô, vou correr essa meia maratona, que vai ser o quê? Vai ser ler 100 anos de solidão. Essa minha maratona. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta de curiosa mesmo, por essa lista que você fez e não leu, mas chega, ou você vai na livraria e é tomado. Pelo quê? É o autor, é a orelha, é a indicação, é porque é bonita a edição, é capa dura. O que você bate o olho e fala, eita, esse aqui vai passar na frente? A primeira, são várias coisas, mas a primeira é o tema. É a sinopse. Assim, de épocas, tem momentos que eu quero ler livros mais que abordem... Pô, eu quero ler agora um romance com gay. Um romance que tem algum personagem gay. Quero, sabe? Eu quero ler um tema que tem a morte. Puta, eu gosto desse tema de morte, gosto muito. É um livro romance histórico, eu amo romance histórico. Então você busca um tema e dentro desse tema você busca um livro. Exato. E aí, você tem essa coisa de autor que você quer ler tudo? Então, aí também tem isso, assim, nossa, faz tempo que eu não leio um Saramago. É isso. Você entendeu? Faz tempo que não tem só vírgula na minha vida. Que saudade. Saudade da ausência de parágrafo. Saudade, tédio, né? Desse tempo, dessa paciência que me exige. Nossa, Gabriel Garcia Marques deu saudade, sabe? Assim, faz tempo que eu não leio. Tipo um Ken Follett da vida. Nossa, Ken Follett. Eu vi agora vai ser um Ken Follett novo. Gente, que saudade do Ken Follett, sabe? E aí também tem os momentos que falam assim, pô, saiu esse lançamento que ganhou o prêmio e tá todo mundo falando muito bem. Me dá curiosidade. Tá, mas e como é que você lida com a decepção, a tristeza, a angústia de um autor que
você ama todos os livros e você lê um que você não gostou. Isso é triste. Né? Tipo, porra, amigo. Não Você dá fica pra insistindo, acertar fala, tudo. não, vai melhorar um pouco, né? Mas vai que saco, como é que depois eu vou ter que falar mal dele, gente? Não, só não fala. Eu falo, eu tenho que falar. Tô decepcionado. Decepcionado. E é isso, nenhum autor acerta todas, né? Não. E você é influenciado pela expectativa do tipo, você pegou um livro que você nunca viu, aí você fala, nossa, que incrível, encontrei um tesouro. Agora, se alguém pegar e falar, esse é o melhor livro, não sei o quê, aí você pega achando que vai ser incrível, aí você fala, Expectativa é um problema, né? Não Porque é? quanto maior a altura, maior a queda. Eu odeio indicar qualquer coisa pra ela, porque ela acha que se eu gostei, ela vai gostar amar. muito. É óbvio que ela não vai Entendi. gostar. Tipo, agora, eu fiz uma... Só que eu faço isso sempre. Eu tô lendo, eu botei uma caixinha de perguntas. Peguei 4 clássicos que eu queria ler e falei para o pessoal votar e eu ia ler o que eles mais votassem. E sempre ganhei o que eu não quero, o que eu menos quero. Eram quais? Era O Nome da Rosa, Orgulho e Preconceito. Amo. Evangelho segundo Jesus Cristo. Amo. E o quarto era São Bernardo, do Graciliano Ramos. Gosto também. Ganhou Orgulho e Preconceito. Quero que Ah, então eu Você não também. queria, Eu também. eu Eu te entendo, amigo. Eu acho de ler o Xixado. Eu não tinha vontade de ler. Calma. Ou seja, Ai, meu Deus, comecei muito com uma difícil. expectativa assim, ó. E tô gostando. Você entendeu? Eu tô gostando, porque é uma novelona. Total, tem eu uma li muito preguiça. adolescente. E ela tem um humor bom. Tipo, como é que ela escreveu isso em 1800 e bolinha? Eu acho que contextualizar o tempo Cara, e o é uma lugar é bom, loucura. né? É bem muito melhor do que as Irmãs Brontë. Eu li todos esses adolescentes. Aí a minha mãe ama o Morro dos Ventos Uivantes. Eu queria Esse eu não matar tenho ela vontade de de me ler também. fazer ler. Então isso foi tô com tanta baixa expectativa que eu tô gostando, entendeu? Nossa, eu detesto quando eu não gosto de uma coisa que todos os meus amigos gostam. Eu fico assim, gente, não sei o que aconteceu. Mas é muito importante a gente aprender a falar que não gosta de uma coisa. Porque também a gente tá vivendo um momento de homogeneização das opiniões. Tem as trends, tem os hypes e todo mundo gosta Mas é daquilo. muito bom, porque Mas não quando as pessoas gostam e você não... Bom, eu acho que você me deu coragem, agora eu vou me revelar, tá? Vou me revelar, vou olhar pra câmera e vou me revelar. Eu não gosto de Helena Ferrante. Gente, eu tentei. Eu tá? também não. Assim, eu tentei, eu fui lá, eu falei... O problema é comigo. Eu que não entendi. Não existe Mas livro não unânime, rolou gente. pra mim. Eu já fiz centenas e centenas de resenhas. Não existe Vou apanhar, uma que eu não gosto de resenha Helena Ferrante. que tenha pessoas que só gostaram do Não, livro. mas eu acho que tem o lance do não é pra mim. Porque é diferente de você dizer que não é bom. Entendeu? Exatamente. Então eu não tô dizendo que Helena Ferrante não é bom. mas Não eu é nunca para digo. mim. Não, é que não Eu funcionou. não gostei. Exato. Eu não tive Não é que competência para não é que a alcançar. autora é ruim, o livro é ruim. Esse é o problema. Algumas pessoas erram isso e vão criticar a obra, vão criticar o autor. Fala, gente, primeiro, eu não sou crítico literário, eu não estudei pra fazer uma análise técnica. Eu tô dando a opinião de um leitor. Eu, leitor, não gostei da experiência dessa leitura. Bom, Me deixa em isso paz. não quer dizer que você não vai gostar. Por isso que nas minhas Exato. resenhas eu tomo muito cuidado de destacar coisas positivas e negativas. Porque às vezes a coisa negativa que foi pra mim, pra pessoa, é uma coisa super legal. Exato, sabe, assim? Não, e tem a ver também com o momento de vida que você leu. Daqui a pouco, em outro momento, você vai Isso, gostar. exato. Eu tenho o lance de, se tem muito hype, de tentar entender... Porque, assim, por exemplo, a Annie Ernaux ganhou prêmio. E ela é considerada uma das maiores... Nossa, então tá bom, eu vou ler. Eu li o primeiro, não gostei, eu li o segundo. Não, todo mundo gosta, tem um motivo. Mas não tem, todo mundo gosta. Aí eu tem. perguntei pra um amigo e eu te falei, me fala quais são os 3 aí que você mais gosta. Aí ele falou, eu falei, eu vou ler esse. Se eu não gostar desse, é porque realmente eu não gosto. Aí eu li e falei, eu entendi porque que as pessoas gostam, eu entendi o que ela traz. Eu realmente não tinha visto ser escrito dessa maneira, essa linguagem, ela que desenvolveu. Bacana, parabéns, Annie Ernaux. Fica com seus prêmios, eu jamais lerei outra coisa dela, porque Cara, não me interessa. Tanto é que, entendeu? às vezes eu abro uma caixinha de pergunta que é assim: me conte seus maiores pecados literários. O que vem de eu não gostei de Torturado, você não tem noção. nossa! Porque isso todo Que mundo. coragem, Não é todo parabéns mundo, pela coragem. Gente, você entendeu? Não é todo mundo. Eu odiei Tudo é Rio. Eu não gostei de não sei o quê. Eu odiei. Sabe assim? Eu odeio o Tolstói, eu odeio o Dostoiévski, eu odeio o Annie Ernaux. E tá tudo bem. E tem muita gente aí. Se eu fizesse o grupo de quem não gostou de Torturado, ia tá um monte de gente. Quanto mais pessoas lendo, 1 milhão de pessoas compraram Torturado, entendeu? Sei lá, se 50 mil não gostarem, que é pouca gente proporcionalmente, mas 50 mil é gente pra cacete. Exato. Pedro, por favor, eu quero que você... A gente tá falando sobre ler, não ler, a dificuldade, o que gosta, o que não gosta. E eu acho que você tem feito um trabalho incrível com o clube de leitura.
Eu quero que você explica direitinho pra que serve, por que funciona, que parte que é legal. Porque o que eu tô entendendo é que você tá chamando as pessoas pra fazer musculação, né? Praticamente você abriu uma academia e falou, venham malhar. Explica aí. Vou explicar tudinho. Bom, Clube de Leitura, que vem sendo uma paixão, um projeto que eu desenvolvi há um tempo e tá muito legal. Vou explicar pra vocês como funciona o meu Clube de Leitura, tá? E depois eu falo de... Porque não são todos iguais, tá? Meu amor, o meu é o melhor, eu vou explicar por quê. É muito criativo, né? Muito legal. Ele chama Bookster pelo Mundo. Qual que é a ideia? A ideia é a gente ler um livro de um país diferente por mês. Começou agora em 2025. A pessoa, ela compra o clube pro ano. Então, no final do ano passado, ela comprou, recebeu na casa dela um box com 12 livros. E aí, a gente tá lendo junto agora esse ano. Esgotou não com qualquer capa. Não, com qualquer capa. Esgotou no final do ano passado. Somos 5.000 assinantes. E aí, tem a capa exclusiva do clube, que esse ano de 2025 o tema foi Flora, ou seja, cada capa é uma flor de um país, flor típica do país escolhido. Então, começou, por exemplo, com Hungria. A gente leu Sandor Márai, Divórcio em Buda. E aí tem um Instagram... Tá na minha lista demais, Sandor Márai também tá saindo da geladeira, Sandor Márai. E assim, o que é muito legal? Porque a experiência de um clube do livro, você mergulha muito na Me explica leitura. Como é que funciona. Você assina, você vai receber esse box, você vai ter acesso a um Instagram exclusivo do clube, que só tem os assinantes lá. E aí a gente produz conteúdo o mês inteiro. Então vai ter o vídeo com aula do professor de história, que faz um vídeo do contexto histórico da obra. Ai, que legal. Tem a aula do professor de geografia, que vai falar curiosidades do país, qual é a moeda, qual é a população, qual é a geografia, entendeu? Pra você se ambientar. Vai ter a live, um vídeo com o tradutor do livro. Eu amo os tradutores. Pra gente entender como é que foi esse processo, a importância do autor naquele país, né? Dificuldades, desafios, trazer para aquele idioma pra cá e tal. Eu não sabia disso, que é toda a vibe da tradução que faz o livro. Teve uma autora que também é celebrada de uma língua árabe, agora não vou lembrar, libanesa, que eu li e falei, poxa, por que as pessoas gostaram tal? E eu tive a sorte da minha tia que morou lá, tá do meu lado. E ela falou, deixa eu ver a tradução. Deve ter traduzido do inglês pro português, aí vai dar ruim. Ela falou, deixa eu te contar, eu tive que aprender várias línguas enquanto eu tava lá. Libanês, gata, se não traduzir direitinho, não vai. Então, isso é todo um rolê, né? Super, super importante. Ô, Pedro, mas lê junto? Não, aí eu não leio antes, tá? Eu faço a escolha do livro de uma forma sem ler. Então, pesquiso muito, vejo 1000 avaliações, reviews, e escolho e leio junto com a pessoa. A gente dá um cronograminha, uma sugestão, mas muita gente acaba não conseguindo cumprir porque estavam gostando muito do livro. E aí, eu vou fazendo vídeos também ao longo do mês meus, pra dizer como é. Tipo, até essa página, como é que foi a experiência. E aí, no final do mês, tem a live com um convidado especial para falar do livro. Então, são grandes autores, não para falar dos seus próprios livros, mas você vê eles na visão de leitores, que é muito legal. Ai, então, que massa. Por exemplo, em janeiro, Hungria, foi Pedro Bial. Ai, que amor. Que foi Etiópia, foi o Jefferson Tenório, do Avesso da Pele. Que Março, legal. Japão, foi o... Só de falar esse livro, meu coração já dói. Março foi... Mas qual era o livro de fevereiro? Era da Etiópia, era o Sob o Olhar do Leão. Março, que foi Japão, foi o Itamar. Que foi legal. o Pavilhão Dourado. Aí já foi Andrea Del Fuego, já foi... Vocês já viram que é bem barato, né? Porque a riqueza de conteúdo... É muito barato mesmo, juro. Foi Carla Madeira, vai ter esse mês a Aline Bey, vai ter Mia Couto ainda, vai ter muita gente legal. Então Ainda dá pra andar? Porque você falou que tá esgotado. Mas e agora? Você fez essa propaganda, todo mundo mamileiro quer. Calma, tá no meio do ano, ele já tá fazendo do ano que vem. Mas do ano que vem já está pronto, já escolhemos, vai estar demais. Porque aí deu certo, as editoras se animaram. E o que é o mais legal? Porque a gente vai trazer pro ano que vem, 9 dos 12 livros vão ser inéditos no Brasil. Nossa. Conseguiu chegar para editoras e eu pesquisando, falando, esse livro daqui desse país XY, vamos trazer, a editora X quer trazer, vamos... Ele tá mandando já no que vai ser traduzido, no poder dessa criança. Que nunca teve tradução direta de idioma pro português. Só falta ele estar escolhendo o tradutor. Vai ter novidades das edições exclusivas que eu não posso contar. E que se você quiser participar, o que você vai fazer, tá? A gente já vai começar a pré-venda 1º de setembro. Quero. E você pode, lá no meu perfil, no Bookster,
lá no linkzinho, você vai clicar no link da bio, vai ter uma opção que é assim... formulário para o Clube 2026. Você vai deixar seu e-mailzinho no celular e a gente vai te avisar assim que abrir a pré-venda, porque esgotou no passado, entendeu? E a tendência é que esgote esse ano. Então, você vai ser avisado assim que abrir. Tem uma coisa nisso. Logo que você lançou, eu mandei pra Juliana e falei, alguém fez com as mãos. Porque o que eu participei, assim, que eu vi de clube de leitura, acaba virando quase uma terapia em grupo. É muito gostoso, e assim, mas se perdeu do livro. Ah, entendi. Sabe? Porque aí cada um quer falar, e aí vai contar sua vida, e suas arguras, e aí... Mas o que a gente estava falando mesmo? Como que você promove interação entre as pessoas para ter esse senso de comunidade que eu não conheço a Juliana, mas a partir do momento que a gente está lendo a mesma coisa, a gente fica próxima? O que aconteceu? Os próprios leitores começaram... A gente criou uma comunidade no WhatsApp. E tem grupos nessa comunidade do WhatsApp das cidades. Então, tem um grupo de WhatsApp de São Paulo, tem um grupo de WhatsApp de Ribeirão, tem um grupo de WhatsApp de Curitiba. E as pessoas, então, o que elas estão fazendo? Encontros mensais também. Pra falar mal de você. Pra falar mal de mim. E, juro, e tá tendo uma competição entre as cidades. Então, tipo assim, chama o chefe turco pra fazer o almoço, sabe? Negócio muito profissional e faz brinde. Demais. Eu fui no de São Paulo no mês passado, foi incrível. E também... No próprio Instagram tem, assim, posts. Pô, agora conte você o que você achou do livro. Aí, os comentários, as pessoas vão comentando nos comentários uma das outras. Eu acho muito generoso da sua parte não ler o livro antes. Ler junto com as pessoas pra sentir junto. Inclusive, se não for bom. Exato. Tipo, não gostei. Mas é muito difícil você não gostar. Ainda que você não goste muito do livro, toda a experiência e os conteúdos vão fazer você enxergar aquilo de uma forma diferente. E contexto tá sendo tudo, muito né? legal também, que eu tô indo para alguns países. Então, eu fui para Hungria em janeiro, eu fui pro Japão em março, eu fui pra Turquia agora em maio, para mostrar para as pessoas. Então, na Turquia, eu fui em vários lugares que a personagem mencionava no livro. Você entendeu? A gente viajou juntos, né? E eu li o Primo Leve durante a viagem. Eu leio devagar, eu tenho essa questão. Eu leio devagar. Eu gosto de ler cada uma das palavras. E tem uma outra coisa, que eu fico conversando com o livro, né? Então, eu escrevo muito nos livros. Eu escrevo assim, não é possível que você falou isso. E eu escrevo um ha-ha-ha quando eu rio. Eu escrevo um coração quando eu gosto da fala. Então, eu fico conversando com o livro. Coitada da Cris, depois ela pega o livro todo rabiscado. Mas... É legal pra ela ver até o que você achou, né? Eu gosto. É quase ler junto, né? Porque depois também você pode ir lá e escrever. Steve me emprestou livros dele e volta tudo rabiscado. Mas... quando você viaja depois e lê o livro da pessoa que passou por aquilo, pelo lugar que você está viajando, é uma experiência inacreditável. Eu vou mostrar. Mas acho que também tem isso de você ler coisas escritas da sua cidade. Porque eu só lia livro de fora. De repente, no vestibular, eu fui ler isso. Érico Veríssimo, Antônio Assis Brasil. Fui ler um monte de... que o personagem era nas ruas que eu já andava. Eu acho que eu tive essa sensação quando a gente... Então, é importante que eu não falei. Todo ano tem um livro brasileiro. E aí vai ser de um estado diferente, entendeu? Isso é legal. Quando a gente... são 11 países e um Brasil. Ótimo. Assistiu um ensaio sobre a cegueira que foi filmado em São Paulo, te dá uma mega sensação de pertencimento, assim, de algo grandioso. Bom, tem um monte de livro que se passa em São Paulo, se passa no Brasil, o próprio Avesso da Pele, eu acho que dá pra sentir o cheiro do livro. É uma coisa muito impressionante a descrição do lugar. Tá, mas então... a pessoa vai ter que esperar longos 6 meses para entrar no clube. Dá um bate rápido sobre como começar a ler amanhã de manhã. Vamos lá. O meu mantra é: a leitura é um hábito diário. Para mim, esse mantra para mim é muito importante. Por quê? Como a gente está dizendo, hoje em dia a gente vive um momento de obstáculos a todo momento para você não ler. E como é que você vai começar a ler? Não é de um dia para o outro que você vai abrir um livro, se você não tem esse hábito em você, que você vai falar: comecei esse livro e agora já sou apaixonado por leitura. Não é assim. O começo vai ser desafiador. Então, você precisa se esforçar. E o que é se esforçar? Ler um pouquinho todo dia. Ler 5 páginas por dia já tá ótimo se você conseguir ler isso. Vai chegar em casa com preguiça, não sei o que, se esforça. É igual pra academia, tem que se esforçar. Isso. Tem que, vamos lá, 5 páginas. Te garanto que é muito mais fácil que a academia. E muito mais legal. Então... comece um pouquinho todos os dias. Porque se você ficar uns dias sem ler, você não lembra o que você estava lendo, aí você vai ficar, abandonou. E escolhe um tema que você gosta, né? Aí, segunda coisa.
Escolha livros curtos, livros mais fluidos e escolha temas que te interessam. De literatura, ficção, histórias inventadas. Não vai escolher um livro porque ele vai resolver os problemas da sua vida. Ou não vai escolher um livro porque você quer mostrar para as outras pessoas que você leu Gabriel Garcia Marques ou porque você leu Helena Ferrante. Não, vai num livro que te interessa, sabe? Leia por entretenimento para você. Como se você estivesse escolhendo um filme e ninguém vai saber que você leu esse filme, você assistiu esse filme, sabe? Porque também tem muito isso. As pessoas querem ler para mostrar para as outras, né? Que já leram. Enfim, Lembra aos de poucos você vai se aventurando. filme americano que a pessoa tá lendo um Tolstói dentro, tem uma revistinha em quadrinho, sabe? Tem 50 tons de cinza. Troca a capa. É maravilhoso, não duvido nada. Inclusive, tem uma lista, que eu até quero fazer um vídeo sobre isso. Tem a lista dos livros que as pessoas mais mentem que leram. Você entendeu? Que delícia. Crime e Castigo, Preconceito, Tem o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, nossa. É muito bom, porque a pessoa tem vergonha de dizer que ela leu. Então, você leu já? Já, claro, lógico. Pra gente encerrar, conta alguns livros, porque eu sei que quando a gente fala qual é o seu preferido, tal, isso é péssimo. Mas conta alguns livros que te tiraram do eixo. Você falou assim... Desgraçamento mental. Assim, que você sabe dizer... Eu falei do Oblomov. Tipo, foi o livro que me fez entender que o livro não é necessariamente sobre a palavra que tá escrita, mas sobre a sensação que ele te provoca. O da cachorra me fez entender que eu odiar o livro quer dizer que eu gostei muito do livro. Então, livros que mudaram a sua percepção de mundo ou de leitura. É difícil. Só pra ter uma ideia, no meu livro, eu escrevi um livro que chama 30 Segundos Sem Pensar no Medo, que eu falo muito como os livros me ajudaram na questão da sexualidade. E lá eu menciono 70 livros que percorreram a minha vida. Então, são muitos, mas eu vou citar alguns. Por exemplo, Capitães da Areia, para mim, foi muito importante na adolescência para entender que um livro pode ser legal, assim, sabe? E que pode gerar identificações e, ao mesmo tempo, revelar uma realidade muito distante da minha. Livros mais recentes, assim... Minha filha foi o único livro que eu acho que ela gostou esse ano. Foi Capitães da Areia. Foi o único que ela chegou em casa falando, sabe? Resposta espontânea. Não, é maravilhoso. Tem um livro, assim, que me despertou uma ansiedade, mexeu comigo. Assim, Ai, que bom que você esquece. Ensaio sobre a cegueira. Maravilhoso. Tem o próprio Edouard Louis, O Método, que eu li recentemente. Eu gostei muito dele. Nossa, eu achei bem porrada. Gosto muito de Um Defeito de Cor. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Eu amo Lígia Fagundes Telles. Eu acho que Ciranda de Pedra é um livro ótimo para começar a ler Lígia. É uma autora brasileira que deveria ser mais lida e mais falada. Temos... Gabriel Garcia Marques, que eu amo, né? Então, Sendo Solidão. Mas não comece, Gabo, por Sendo Solidão. Comece por Crônica de uma Morte Anunciada. Verdade. Ninguém Escreve a Coronel, Do Amor e Outros Demônios. Eu gosto muito de Walter Ugumãe também. Amo. Pra mim, O Filho de Mil Homens é um dos livros mais lindos. Falar. Que fala sobre amor, nas suas mais diferentes formas. É uma sensibilidade, assim... gritante. Socorro Acioli eu adoro e acho que pode ser um ótimo livro para quem não está acostumado a ler. Leu A Cabeça do Santo ou Oração para Desaparecer. Oração para Desaparecer. Ótimas dicas. Esses dias eu fiz uma série que era os meus 30 livros favoritos da vida, um por dia. Eu fui fazendo um vídeo. Porque eu vi a lista de mais vendidos e não gostei do que eu vi. Então eu falei, eu vou fazer a minha lista, sabe? Eu vou fazer a minha lista. Então tem essa série lá no meu Instagram também, bem recente, que você pode ver. Que tem muita coisa boa. Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu gosto muito. Os Ken Follett, romances históricos. Esses históricos eu amo. São ótimos. Você vai gostar do Connie Golden. Lê a série do Imperador ou a série do Conquistador, que é do Gengis Khan. É maravilhoso. O próprio Murakami eu gosto. Murakami eu gosto também. Tem Caderno Proibido, que é tipo uma mulher da Alba de Céspedes que inspirou a Helena Ferrante. É muito, muito interessante, dialoga muito atual ainda, apesar de ter sido escrito na década de 50. O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, romance LGBT que os primeiros, assim, mais bombou. Ai, tem tanta coisa, gente. É bom que você lembra. E você, tanta Cris, coisa me fala atravessa. os livros que são, assim... É muito difícil pra mim, porque eu vou esquecer coisas. Eu vou falar o último livro. Eu acho que eu tenho um livro que é
É um livro que me toca profundamente, que é o 100 Anos de Solidão. Eu amo o realismo fantástico. Eu amo também. É uma coisa que mexe muito comigo, que é dentro do natural você trazer o sobrenatural. Então, pra mim, não tem nada melhor do que isso. Eu acho que tem muita coisa brasileira pipocando agora, muito legal. E eu queria reverenciar 2 grandes eventos, 3, na verdade, né? A Bienal do livro que aconteceu no Rio, que você esteve. Um evento gigantesco que tá atraindo milhares de pessoas. Então, embora esteja caindo o número de leitores, os eventos eu juro que não. Então, a Feira do Livro em São Paulo, que foi sensacional, é uma delícia ir até lá. E não tem como você ir na Feira do Livro e não sair com um livro na mão. Então, acho que é um exercício em espaços que tem livro. Alguma coisa vai te chamar a atenção. Então, visite livrarias, visite eventos. O Festival de Poesia, que aconteceu aqui em São Paulo, que lotou. Poesia não é uma das minhas literaturas mais simples, mas eu ainda vou lá me arriscar. E a Flip, que vai acontecer daqui a pouco. Ana Lima, um beijo, uma grande curadora que tá levando muita coisa interessante para acontecer na Flip em Paraty. Então, acho que esse ano eu acho que eu vou ter que pular. Ano passado eu fiquei muito feliz, eu adorei assistir às mesas. Então, acho que qualquer pessoa que tiver oportunidade, outra coisa, tem transmissão ao vivo. Então, ouvir o autor falando do livro é um negócio muito mágico. Então, acho que esses eventos te fazem se apaixonar por aquele universo. O último livro que eu li, então... Tem um que eu gosto muito, vou citar o último que eu li, que é o Notícias do Trânsito, que é do Cadão Volpato, da editora Seja Breve, que é a história dele como pai, olhando para a filha que está transicionando. Então, é como ele, um pai, ele tem, sei lá, uns 5 filhos. De repente, tem alguma coisa ali que vai transformar a vida da filha e automaticamente vai transformar a vida dele como pessoa e como pai. É um olhar muito sensível. Eu fiquei muito movida com a coragem dele de mostrar... de não ser um pai perfeito, de não ser o pai que ele acha que deveria ser, da dificuldade de acompanhar esse processo da filha, mas de um amor muito profundo de querer entender, sabe? Querer estar perto. Não sei o que está acontecendo aqui, não entendo isso aqui direito. Então, é um livro muito sensível, breve. Então, eu acho que é um livro que eu acabei de ler ali essa semana. Acho que vale a pena. Juliana. Pra mim, eu já falei de alguns aqui, mas assim, tem essa coisa de... Eu gosto de saga. Então, O Tempo e o Vento foi muito marcante pra mim. Eu li adolescente, porque a minha mãe gostava, A Boa Terra, que também é uma saga de uma família de muito tempo. Pilares da Terra também é uma saga. Tem um outro que também é uma saga de um médico, também amei. Agora Físico. O Físico. Amei. Também li vários. Mas dessas coisas o livro que me fez entender alguma coisa, o Milan Kundera eu li adolescente. E é isso. Tem outras pessoas que também ficam pensando na cabeça delas. Eu não sou louca, então, né? Então, o Milan Kundera, ele não faz um livro pra te contar uma história insustentável, leveza do ser. É ele pensando e dispensando o que ele fez. Falei, cara, é assim também na cabeça das outras pessoas? Que ótimo! Eu li adolescentezinha, o Poliana Moça, e foi uma coisa que me acolheu muito. Eu consegui entender, né? Tipo, outras crianças no mundo sofrem, como é que elas lidam com isso e tal. Os livros todos da Jane Austen, Emily Brontë, foram muito a minha adolescência, assim. Aí, eu acho que pra mim foi com a Chimamanda que eu percebi que, sei lá, O Meio Sol Amarelo, ela tá contando uma história na Nigéria. E lá pela metade do livro eu percebi que todos os personagens eu tinha imaginado brancos. Porque todos os livros que eu tinha lido antes eram de personagens brancos. Então, O Meio Sol Amarelo foi a grande ficha caindo de entender por que importa você ler outras histórias. Porque eu já tinha lido de árabes, eu já tinha lido de asiáticos muitos. E acho que a Chimamanda foi uma das primeiras autoras do continente africano que eu li. Eu vou trazer o que eu lembrei agora, que é o Toda a Luz que Não Podemos Ver, que eu já li adulta, mas eu lembro que teve livros desse estilo que eu li adolescente, que fizeram isso pra mim, né?
Essa coisa de ver como é que as outras pessoas sofrem, como sofrem em outros momentos e como isso eu consegui me ser acolhida nos livros por isso, assim. Como que é o nome daquele autor que a gente adora, Cris, que escreveu Quando Nietzsche Chorou? É Yuval. O Yuval. Não, é Yuval Harari. Não, é o Irving Yalom. O Irving Yalom, os livros dele também me fizeram muito bem. A gente só tá falando aqui de ficção, a gente não tá falando... Mas o livro que ele escreveu junto com a esposa dele... sobre o fim, sobre a morte, assim, é uma das coisas mais bonitas. Ele volta sempre pra mim. Eu só li o Quando Nietzsche Chorou dele. Não, é que ele tem vários livros dele, que são sobre contos a respeito de pacientes, né? O Carrasco do Amor é esse que a gente ama, que é sobre... Ele fala sobre as ilusões da gente, fez muito bem. Então, não é uma ficção, mas é um livro que eu acho lindo, assim. E ele escreveu... A esposa dele estava com câncer terminal. Eles escrevem juntos, cada um capítulo. Na metade do livro, ela morre e ele termina. Um casamento de, tipo, sei lá, 70, 80 anos de casamento. Pra sempre, esse cara. E era muito bom, eles tinham muitos amigos. Então, muito bonito. Muito bonito. De não ficção, talvez você deva conversar com alguém, eu gosto muito. Eu gosto muito também do Paula, da Isabel Allende, de não ficção. Eu gosto do A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. E outro é O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Eu gosto de qualquer coisa do Oliver Sacks. Qualquer coisa que ele escreve. É muito bom. Se você nunca Longe leu... da Árvore é o que a gente mais fala de não ficção aqui. Do Andrew Salomon. Mas o Oliver Sacks... Né? Não, esse outro. é o Demônio da Meia-Noite. Esse é sobre infância, não é? É sobre pais e filhos, Longe da Árvore. Sobre identidades, acho que você ia gostar bastante também. Acho que se nunca leu o Oliver Sacks, começar pelo Gratidão, que são os 3 editoriais que ele escreveu sobre o fim da vida dele. Sandel, pra te fazer pensar sobre tudo, professor de filosofia. Não, aí não vão parar nunca mais. Incrível. Aí já era. Não, se puder, já que a gente abriu pra não ficção, vamos de Sandel. Eu acho que tem muita coisa boa, muita literatura interessante. Gente, a sua lista é infinita. Quando você é picado pelo mosquitinho da leitura e você descobre qualquer esse universo pedacinho que é infinito de livros bons. E eu acho que a gente precisa, se você não anda cínico, não acredita em ninguém, acredite no poder de quem escreve as recomendações de livro. Eu sou muito apaixonada por quem faz isso. Que você lê aquela orelha ali e fala, caramba, eu quero ler. É isso. Então, parabéns para quem tem essa profissão. Pedro, que delícia te receber aqui. A gente falaria sobre livros 10 programas tranquilamente. Eu ficaria aqui 5 horas falando com você. Vamos ler um livro. Fofoca. A gente viajou junto, a gente se divertiu, né, gente? Era muito fofoca. Muito. Nossa, a gente é bom de tricô. A gente é bom de tricô. E a gente tá numa viagem, né, com clima super tenso, triste demais. Então a gente precisava de vez em quando, né? Dar uma levantada. Extravasada, verdade. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Se você ficou até aqui, eu espero que você agora desligue e vá ler um livro. É isso. Um beijo, gente. E você já sabe, o algoritmo não vai trabalhar para te fazer ler mais livros. Não. Se você gostou desse conteúdo, faz ele chegar em quem precisa assistir esse programa. Seja você o algoritmo que você quer ver no mundo. Um beijo e até semana que vem. Beijo. Beijo, amei. Mamilos. Mamilos.